Então, vamos falar agora o que a gente viu, né, na nossa primeira aula. Né? Na nossa primeira aula, a gente não só viu, como a gente fez isso manualmente, que foi o quê? A gente tinha um ambiente transacional, esse ambiente transacional estava desenvolvendo as operações, e a gente começou a fazer perguntas analíticas para aquele ambiente dimensional, desculpa, para aquele ambiente transacional. Aí você fez perguntas analíticas para aquele ambiente transacional, e você falou assim, cara, eu posso criar uma modelagem analítica que vai me responder de uma forma muito mais simples as mesmas questões. Então, eu crio, né, dentro do meu próprio ambiente físico, faço uma separação lógica ali e começo a ter um ambiente OLAP. Beleza? Então, basicamente, é isso que descreve esses slides aqui. Então, quais são as limitações do LTP? Foco em transações rápidas e consistentes, né? Então, eu estou preocupado em eventos instantâneos. Esquemas normalizados que dificultam consultas analíticas. Por quê? Porque eu tenho a minha tabela modelada na terceira forma normal, então eu tenho várias entidades. Então, para eu construir uma informação, eu preciso juntar, relacionar todas essas entidades, onde eu faço inner join com inner join, com inner join, etc, etc, etc. Então, para evitar, inclusive a gente viu isso na aula, né? A gente viu lá que quando eu queria fazer uma busca um pouco mais complexa, onde eu queria pegar a categoria do produto, aonde a venda aconteceu e pegar a geolocalização, eu tive que basicamente rastrear todas as minhas tabelas que eu tinha no meu ambiente. Aí, quando eu modelei elas numa estrutura dimensional, eu precisei apenas de duas, né? Que foi a minha fato e a minha dimensão, tá? Então, a priorização, né, de operações de escrita em detrimento ali de leituras analíticas. Aí a gente entra ali naquela separação lógica, né, que é, ou seja, o meu ambiente transacional e o meu ambiente analítico, eles rodam no mesmo ambiente físico, só que logicamente separados, né? No caso, a gente vai conhecer como esquemas, né? Então, tem o esquema A e o esquema B, né? O esquema B seria o meu dimensional. Então, eu tenho criação de esquemas dedicados, né, para análise no mesmo servidor, né, dimensionadas ali através de visões e materializadas, né, para otimização. Eu tenho ali a configuração de janelas de tempo para sincronização, ou seja, por mais que elas estejam dentro da minha mesma estrutura física, eu preciso criar uma organização de quando eu vou me atualizar, ou seja, de quando eu vou nesse ambiente transacional, pegar as informações e trazer. Então, eu vou precisar fazer de qualquer forma um ETL, só que vai ser um ETL dentro do meu próprio banco de dados. Então, é um processo muito mais leve, tá? Ser feito mais simples, porque eu trabalho com menos tratativas, né? Menos transformações, tá? Beleza. Tá. Aí, basicamente, a gente entra naquele contexto que eu comentei, né? Que você tem a empresa, ela tem um ambiente transacional, ela percebe a necessidade de criar um ambiente dimensional, faz a separação, e durante essa separação eu também separo fisicamente. Então, é onde a gente entra nessa separação física oficialmente, tá? Basicamente, a gente fez isso também na nossa primeira aula. O que a gente fez na nossa primeira aula? A gente percebeu que o nosso OLAP, que estava dentro do meu próprio servidor, do meu transacional, compartilhando recursos, eu precisava tirá-lo dali. Como é que eu faria isso de uma maneira que eu não pararia, né, o meu ambiente, tá? Então, é o que a gente fez, tá? Então, a separação física, ela estabelece infraestruturas independentes, eliminando a competição por recursos e permitindo otimizações específicas para cada caso de uso. Empresas brasileiras que implementaram essa abordagem reportaram melhoria de 78% no tempo de resposta analítica. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu vi que alguém abriu o microfone? Não? Beleza. Então, a gente teve isso, e a gente viu, né, que os sistemas OLTP, eles são otimizados para transações, a gente descobriu isso. Eles priorizam a consistência e a disponibilidade, então eles têm essa característica, né, porque como eles são operacionais, eles precisam atender às requisições do cliente de qualquer forma. Diferente do analítico, né, porque se o meu analítico parar, quem não vai ter resposta vai ser determinadas pessoas, mas isso não impacta no meu negócio ainda continua funcionando. Aí eu tenho meu modelo de dados normalizado, né, na terceira forma normal. Inclusive, vocês vão aprender sobre modelagem e normalização na disciplina de modelagem de dados. E ele preserva a performance operacional. Então, ele foi desenvolvido para trabalhar sobre eventos. Por isso que ele tem várias entidades, várias relações. Aí, quando a gente entra no ambiente OLAP, que é um ambiente analítico, né, que é um ambiente dimensional, ele foi projetado para isso.
ele tem uma estrutura, né, uma modelagem baseada na estrela ou floco de neve, que eles consideram como desnormalizadas, tá? Eles possuem armazenamento colunar. Por que colunar? Porque como eu gosto de trabalhar sobre agregações, se eu, em vez de eu levar para a memória a linha, né, no caso a tupla, eu levo para a memória a coluna. Então, quando eu faço uma agregação, onde eu estou somando total, tô querendo saber qual é o mínimo, qual é o máximo, o armazenamento colunar é extremamente performático, tá? Aí a gente já entra em alguns conceitos de performance de arquitetura, né, onde eu melhoro a arquitetura do meu dimensional para ele ser mais performático. E por último, o processamento massivo paralelo. Então a gente entra nesses dois caras. Aí no meio a gente tem lá o ETL, né, que é o cara que ajuda a comunicar, né, essa separação física, né, que ele tira dado de um lado e leva para o outro. E no meio do caminho a gente faz algumas transformações para fazer as ações de negócio que a gente acredita serem válidas. Então, basicamente, isso é outra coisa também que nós fizemos aí durante a nossa primeira aula. Então, até então, a gente só reviu o que a gente viu na primeira aula, tá? Então, qual foi a evolução disso? Separação dos processos, processos de ETL, otimização de performance, e com isso é o que a gente viu na primeira aula, tá? Então, basicamente, a gente está revisitando aqui a nossa primeira aula. Pessoal, até aí, tá tranquilo? Perfeito, então, maravilha.